Olá! Você sabe qual o carro mais icônico e especial da história? Não há uma resposta certa para essa pergunta. Alguns podem considerar o carro mais especial aquele com a história mais interessante, enquanto outros podem considerar o carro mais especial aquele com as especificações técnicas mais avançadas. Depende do ponto de vista de cada pessoa. Existem muitos carros considerados especiais na história, cada um com suas próprias características e histórias únicas. Mas, existe um carro que mudou completamente a forma que o mundo funciona. E a sua história guarda segredos e mistérios até hoje. Você conhece o segredo do Ford Model T? O Ford Model T foi um automóvel produzido pela Ford Motor Company de 1908 a 1927. Durante sua produção, mais de 15 milhões de unidades foram vendidas, o que o tornou um dos carros mais vendidos da história. O Model T também teve um impacto significativo na economia americana e na sociedade, já que ajudou a impulsionar a indústria automobilística e a transformar a forma como as pessoas se movimentavam. Ele é considerado um marco na história da indústria automobilística e é ainda hoje considerado um ícone da história americana. O Model T era conhecido por sua simplicidade, durabilidade e versatilidade. Era alimentado por um motor a gasolina de 4 cilindros e tinha uma transmissão de 3 velocidades. Era disponível em uma variedade de configurações, incluindo sedã, furgão, caminhão e trator. Ele também foi projetado para ser fácil de manter e reparar, o que o tornou popular entre os agricultores e outros trabalhadores rurais. Foi o primeiro automóvel a ser produzido em série usando técnicas de montagem em linha, o que permitiu que fosse produzido em grandes quantidades a um custo acessível para o público em geral. Isso ajudou a democratizar a mobilidade e a popularizar o automóvel como meio de transporte. Mas afinal, qual o segredo do Ford Model T? Mistérios acabaram surgindo ao longo dos anos sobre o sucesso do Ford Model T. Muitos se perguntam como Henry Ford conseguiu produzir o carro de maneira tão eficiente e a um preço acessível. A resposta é simples e revolucionou o mundo. Ele usou uma técnica de produção chamada montagem em série, na qual as peças eram produzidas em grandes quantidades e então montadas em uma linha de produção. Isso permitiu que ele reduzisse o custo do carro e aumentasse a eficiência da produção. Ele também implementou outras práticas inovadoras, como o uso de ferramentas intercambiáveis, o que permitiu que ele trocasse rapidamente as ferramentas de acordo com a necessidade de produção. Além disso, ele também introduziu a jornada de trabalho de 8 horas e um salário mínimo para seus funcionários, o que permitiu que eles pudessem comprar seus próprios carros. O Ford Model T foi o primeiro carro a ser produzido em série com uma cor única. Antes disso, os carros eram geralmente pintados à mão, o que tornava o processo de produção muito mais demorado e caro. O Model T, no entanto, foi produzido com uma cor única, chamada de preto Ford, que era a cor mais fácil e barata de produzir na época. Isso permitiu que a Ford produzisse o Model T a um custo mais baixo e, portanto, vendê-lo a um preço mais acessível para o público em geral. A frase "você pode ter qualquer cor que quiser, desde que seja preta" é atribuída ao próprio Henry Ford, e se tornou uma expressão comum para descrever a oferta única de cor do Model T. Henry Ford também utilizava estratégias inovadoras de marketing e vendas, implementando técnicas de preços baixos, publicidade em massa e vendas diretas. Criou uma rede de revendedores e concessionárias para vender seus carros, o que ajudou a tornar os veículos disponíveis em todo o país, revolucionando o conceito de venda. Também era um defensor da ideia de que os trabalhadores deveriam ser tratados como indivíduos e não como máquinas, e implementou políticas para melhorar as condições de trabalho e promover a satisfação dos empregados, e ainda, criou um sistema de treinamento para seus trabalhadores, o que ajudou a aumentar a eficiência e a qualidade dos veículos produzidos. Fundou a Universidade Henry Ford, também conhecida como Ford Motor Company University, criada para fornecer treinamento e educação para os funcionários da Ford. A universidade oferece cursos de curta duração, programas de certificação e programas de ensino à distância para ajudar a desenvolver habilidades e conhecimentos que os ajudem a progredir em suas carreiras. Além disso, também oferece programas de educação continuada.
Atualmente tem como objetivo formar líderes para atuar em diversas áreas, além de oferecer programas de educação continuada e treinamento para os funcionários da Ford e para a população em geral. Henry Ford foi visionário e empreendedor, revolucionou a indústria automotiva ao introduzir a linha de montagem e o preço acessível para carros. Sua abordagem inovadora e compromisso com a eficiência e acessibilidade mudou para sempre a forma como carros são fabricados e comprados, e sua influência ainda é sentida hoje. Por isso, o grande segredo de Henry Ford foi a inovação. A sua história será para sempre lembrada, sua influência estará sempre na sociedade e a inspiração servirá para acender novos empreendedores. E assim concluímos este vídeo. É incrível ver como esse carro revolucionou a indústria automotiva e mudou para sempre a forma como as pessoas viajam. Mas isso é só o começo da história, e temos muito mais para contar sobre esse carro lendário. Na próxima semana, vamos revelar curiosidades inéditas sobre o desenvolvimento do Model T e como ele se transformou em um símbolo da Revolução Industrial. Então, não perca o próximo episódio e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum detalhe. Obrigado por assistir e até a próxima!